Esse aqui. Oi, pastor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pastor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente está muito animado. E, assim, para quem por acaso caiu aqui de paraquedas, quem que é você? Conta um pouquinho sobre você para a gente, por favor. E fique à vontade para fazer merchans especiais. Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar com vocês no GYC. Eu não pude estar no GYC que houve aqui no NASP, eu tive um outro compromisso, mas fiquei sabendo que foi excepcional, excelentes reações dos participantes. Então, quero parabenizar os organizadores do evento. O tema também foi discutido, né? Um tema muito relevante. Bom, meu nome é Renato Stencil, eu sou um professor há 33 anos, eu trabalho com a área de educação, já lecionei para muitos e muitos alunos, milhares deles, em vários níveis, desde o ensino fundamental até o ensino médio e também ensino superior, pós-graduação. E atualmente eu sou o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White Brasil e do Centro Nacional da Memória Adventista, com sede aqui no NASP. Sou casado, tenho 2 filhos, sou casado com a professora Ellen Boger Stencil, e tenho 2 filhos, o Victor e o Alan. E atualmente eu sou avô. Nós tivemos a honra de receber nossa netinha faz 3 meses. Que fofo. Ela nasceu trazendo muita alegria para toda a família. Que especial, pastor. E um passarinho me contou, você tinha um merchan especial, não tinha? Um merchan especial? Bom, eu tenho muita coisa boa para falar para vocês aí do GYC, tem tanta coisa boa que a gente tem trabalhado para os jovens, né? Uma delas é o site que a gente preparou, né? Nós estamos relembrando os 180 anos do grande desapontamento e do cumprimento da profecia de Daniel 8,14, que já vamos falar, e nós preparamos um site, no site do Centro White. Se você abrir a página inicial de novo, Elisa, você vai ter aí um banner, pode voltar um pouquinho, esse banner, você clica em cima desse banner e você vai ter acesso a um universo muito grande de materiais, né, que nós temos aí separados para você poder pesquisar. Tá? Então, quem quer aprofundar no conhecimento do tema de Guilherme Miller, seus associados, e também quiser compreender um pouquinho melhor o que aconteceu em 22 de outubro de 1844, entra nesse site aí, tá? Um outro detalhe que eu não falei para vocês inicialmente, que é um merchan, olha aqui, ó, tá na minha mão aqui, ó. É o Bible Plan, é um aplicativo, tá? Deixa eu ver como é que fica melhor aqui para vocês verem, ó. É o Bible Plan, é um aplicativo de estudos da Bíblia com o auxílio dos testemunhos de Ellen White. Você pode ler a Bíblia inteira em um ano e com o auxílio dos 5 livros da série Grande Conflito, mais Parábola de Jesus, tá? Então, esses materiais são fantásticos. Eu tinha mais outras coisas para falar para vocês, mas esses 2 acho que já são suficientes. Que legal, pastor. Obrigada. Então, coisa boa deve ser compartilhada. Então, esse é um momento. Obrigada por compartilhar também. E, assim, dentro agora, pegando um pouquinho o gancho, né? Esse mês especial que a gente tem de outubro, por que ele é tão especial para os adventistas do 7º dia? O que aconteceu nesse mês que faz falar... Todo adventista fala assim, nossa, dia 22 de outubro é um dia importante, o mês de outubro é importante. Por que tudo isso acontece? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que ir à Bíblia, né? Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus sempre escolheu um povo, ele teve um povo como seu representante na terra. Isso você observa já desde Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para que ele fosse o representante de uma grande nação, né? Deus coloca sobre Abraão uma bênção. Ele diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar e ser, pois, uma bênção.
E aí ele fala assim: eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, né? Bom, então a história do povo de Deus começa lá no início da Bíblia. Deus vem conduzindo a história do povo ao longo do tempo, né? E se você parar para pensar, isso acontece em todos os períodos da história da humanidade, porque Deus tem o povo de Israel, depois vem Jesus Cristo, depois vem a igreja cristã, depois vem vem os pais da igreja cristã, né, da patrística, depois você tem a Idade Média, e depois da Idade Média, você tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas aí vem a pergunta, mas como que surgiu a Igreja Adventista? Né? E para responder essa pergunta, a gente também tem que ir à Bíblia. Uhum. Por exemplo, hoje nós temos mais de 40 mil denominações, igrejas cristãs na Terra. Nomes e placas de igrejas, mais de 40 mil igrejas cristãs, que a gente tem conhecimento. Né? Um volume imenso de denominações. Agora, como que você pode identificar biblicamente que a Igreja Adventista é a representante ou aquela que continua a história da representação do povo de Deus na Terra? Bom, então você tem que ir à Bíblia. E aí, ao você abrir a Bíblia, você vai perceber que Deus trabalha por meio do cumprimento de profecias, né? Então, Deus tem trabalhado ao longo do tempo com as profecias bíblicas. Quando você estuda as profecias bíblicas, você vai ver que há alguns períodos escatológicos que são demarcatórios, que marcam o início da história do povo de Deus no tempo presente, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem Daniel 8,14, que é o que nós estamos relembrando esse mês de outubro. Daniel 8,14, Elisa, é de fato a certidão de nascimento da Igreja Adventista. Percebe? Sim. Então, quando você fala assim, nós somos um movimento profético, o que você quer dizer com isso? Percebe? Sim. Nós somos um movimento profético porque nós nascemos a partir do cumprimento de profecias bíblicas. Então, nós não somos um movimento que alguém subiu lá e colocou uma placa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós começamos por ali. Não. Nós somos um movimento que começou a partir do estudo da palavra de Deus, a Bíblia. E do estudo da palavra de Deus é que nós podemos entender o plano, o propósito de Deus para nós. Então, esse mês de outubro, dia 22 de outubro, que, por sinal, esse ano, cai numa terça-feira. E que dia foi 22 de outubro de 1844, quando cumpriu a profecia de Daniel 8,14? Foi uma terça-feira também. Nossa. Então, exatamente numa terça-feira, né? Há 180 anos depois, nós relembramos que Deus, lá há 180 anos atrás, em 1844, Jesus Cristo sai do lugar santo, fecha a porta do lugar santo, a porta do Santíssimo se abre, ele entra no Santíssimo para iniciar um novo processo, um novo período na dispensação do Santuário Celestial. Para poder executar o juízo investigativo. Passar em revista os nomes de todos os seus filhos, sobre a face da terra. Né? Então, esse é o trabalho de Cristo. E Cristo, pegando um gancho com o Congresso, Cristo, ele exerce a sua justiça para nos julgar. Porque ele não é apenas o nosso juiz, como ele também é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, olha que coisa, Jesus tem todas as prerrogativas para ele poder nos julgar. E é o que ele está fazendo. Então, do cumprimento dessa profecia, nasce um movimento da Igreja Adventista. Né? Agora, eu poderia dar exemplo de um outro texto bíblico. Pode ser?
Claro, fique à vontade. E, pastor, eu acho, só um detalhe, acho muito bonito ver como nasce no coração de Deus, né? Como o senhor mesmo colocou. Não é uma coisa que alguém falou assim, tive uma ideia, vou criar mais uma igreja. Não, é algo Exato, que Deus idealizou desde o início e exato, tinha uma missão, né? Acho que isso é exato. muito bonito. Bem lembrado. Esse movimento não é um movimento que surgiu no coração do ser humano. Ele não Hum, foi fundado por pioneiros lá, aqueles homens de barba, né, que por sinal não eram de barba idosos, eram jovens, né, a média uhum, de 23 anos. Mas então ele surgiu no coração de Deus. Deus é que conduziu o processo, né? E é importante lembrar, Elisa e Mateus, que esse é o último movimento da história na palavra de Deus. Não uhum, haverá um outro. E como é que eu sei isso, pastor Estêncio? Agora você vai ter que estudar um outro texto da Bíblia. Então, eu disse para vocês que Daniel 8,14 é a nossa certidão de nascimento, não é? sim, isso No mesmo. Antigo Testamento. Se você vai para o Novo Testamento, você também tem o complemento, ou você tem o eco da passagem de Daniel 8,14. Aliás, você tem algumas passagens, mas eu vou destacar uma. Apocalipse 3, 14 a 22. Fala sobre o quê? Alguém lembra? Pode escrever aí no chat, se alguém está nos ouvindo. Fala sobre a profecia da igreja de Laodiceia, a Uhum, sétima e última igreja do Apocalipse. sim, perfeito. Tá? Ela começa em que ano? Em Cronologicamente falando, 1844. Então, nós não temos no Apocalipse uma oitava igreja, um oitavo período. Nós só temos 7 períodos. Então, Uhum, no sétimo período, Deus vai contar com esse povo, com essa igreja, para levar ao mundo o último convite de salvação, que é o que você mencionou na sua introdução. uhum. A pregação da quê? Da Das tríplice mensagens. mensagem angélica, né? Apocalipse 14, 6 a 12. Então, esse último movimento leva ao mundo a última mensagem, o último convite de salvação. Então, você vê que nós, como povo de Deus, não temos só uma certidão de nascimento, Uhum, né? Nós temos também, eu costumo chamar disso, nós temos um passaporte que mostra a nossa missão. Nós temos uma uhum. certidão que mostra as nossas origens, o nosso DNA, mas também nós temos uma missão. E aí você tem um outro texto que mostra a nossa identidade. Qual que é o nosso texto que mostra a identidade no Apocalipse? Apocalipse 14, 12. Uhum. Aqui está a paciência dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem O testemunho de o Jesus. testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 12, 17. Lá 12, 17 fala que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. 14, 12 fala, tem a fé de Jesus. Uhum. Tá? Então, você tem a certidão de nascimento, Apocalipse 3, 14 a 22, Daniel 8, 14, você tem a nossa identidade, Apocalipse 12, 17, e você tem o nosso passaporte, que é Apocalipse 14, 6 a 12. Então, você tem aí 3 raízes distintas que mostram nossas origens, nossa identidade e a nossa missão. Tudo bíblico, está claro. Deus trabalha de forma transparente, clara, visível. Que incrível saber essa missão que Deus dá para gente, né? E ver que realmente nós estamos aqui por um motivo, né? Então, levar as pessoas, eu acho que isso traz até um peso maior para a gente hoje, para sondar o nosso coração, né? O que, que a gente tem feito nesse tempo como movimento adventista também para levar outras pessoas, né? Essa mensagem para as outras pessoas, né? É bem realmente por meio de Cristo que isso vai acontecer, pelo poder do Espírito Santo, né? Ele que é Com capaz de certeza. suprir essas necessidades. O que a gente está conversando aqui, Elisa, é importante porque trata de um tema que envolve as raízes da nossa igreja, né? Uhum, Porém, quando você vai tratar de questões que envolvem a pregação do evangelho, é sempre importante a gente destacar que há necessidade do povo que proclama a mensagem conhecer a mensagem para poder apresentá-la.
Nós precisamos não só conhecer a mensagem, como também viver a mensagem. Então, muitas vezes, aquilo que nós fazemos e nós pregamos não tem um efeito maior, porque nós não estamos vivendo esta mensagem na nossa experiência pessoal. Então, esse é um grande desafio para toda igreja, né? Entender o que é o amor de Deus expresso na pessoa de Jesus Cristo, entender o plano da salvação em Cristo Jesus, né? Quando a gente lê ali São João capítulo 3, que é um dos temas mais fabulosos da Bíblia, né, que fala do amor de Cristo, a gente lê só o 16, né? Sim. Mas a gente tem que ler todo aquele contexto do plano da redenção, o amor que Deus mostrou por nós, né? Estudar Efésios capítulo 2 e capítulo 3, que fala sobre a justiça de Cristo, né? Nós somos justificados pela graça. Então, entender o plano da salvação. Não adianta a gente entender as nossas raízes, as nossas origens, se nós não entendermos a mensagem que Deus colocou para nós pregarmos. Vivermos essa mensagem, na essência, né? Com certeza, eu acredito que esse é o chamado. O maior testemunho é aquele que você faz, né? Mais do que falar, a sua vida também deve ser um testemunho. Eu acho isso perfeito, né? E viver de forma coerente também, que até o chamado, né? Também para Laodiceia, né? De certa forma, em Apocalipse, Sim. né? E, pastor, dentro do que acontece, assim, o contexto qual que é o contexto histórico de 1844? O que faz chegar no dia 22? Então, você quando pega a cadeia profética dos 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, né? Que eu acho que isso aqui nós não precisamos destrinchar, né? Vocês já conhecem isso aqui, Mas só né? se por acaso tiver alguém aqui também que é novo na fé, só uma palhinha curtinha, assim. Tá, então, 2.300 anos de Daniel 8,14 tem sua origem em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, a partir dali, você conta 2.300 anos. Lembrando que um dia na profecia vale para um ano, né? Então, você vai chegar exatamente ao dia 22 de outubro de 1844, né? Porque lá fala o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Então, você contando 2.300 anos do 10º dia do 7º mês do calendário judaico, você vai chegar exatamente a 22 de outubro de 1844. Então, nesse período, você tem várias cadeias proféticas, tá? Você tem ali dentro, por exemplo, os 1.190 dias, os 1.335 dias, né? Você tem os 1.260 dias e você tem depois 2.300 dias. Então, todas essas cadeias estão inseridas dentro desse grande arcabouço dos 2.300 anos de Daniel 8,14. Bom, uma dessas cadeias, que é dos 1.260 anos, ela começa em 538 e ela termina em 1798. Nesse período, muitas coisas aconteceram. E aí você vai para Apocalipse 12. A igreja é perseguida, ela vai para o deserto, não é? O inimigo quer destruí-la, né? E ao final desse período dos 1.260 dias de Apocalipse 12, o que você encontra? Você encontra uma série de fatos e eventos proféticos que vão caracterizar esse período, né? Então, por exemplo, você encontra o grande terremoto de Lisboa. Vamos abrir a Bíblia, quem sabe a gente pode ler um texto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, né? Jesus, ele estabelece alguns desses eventos proféticos na sua palavra, no seu último sermão, chamado Sermão Profético, né? Então, se você for ali, no versículo 3 do Mateus 24, o que você encontra? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E aí no verso 6 ele começa a descrever algumas desses sinais, né?
E aí ele fala assim, ó, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí você vira a página e vai lá para o versículo 28 do mesmo capítulo, né? Lembrando que a parte introdutória de Mateus 24 é uma referência direta para quê? Para a destruição de Jerusalém, 70, né? Mas os sinais estão ali. Aí no final, Jesus pontua agora sinais para o fim do tempo. Lá no versículo 29, ele fala assim: em seguida, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E aí então aparecerá o filho do mal. Então, veja, você começa a analisar o assunto e você vai para terremotos. Nesse contexto que precede o cumprimento da profecia, de Daniel 8,14, você vai a 1755, dia 1º de novembro. O que acontece lá? Quem lembra? O grande terremoto de Lisboa. Né? Aí você tem um segundo, eu vou aqui passar rápido, tá, Elisa? Para a gente não... Não, sem problema, pastor. Só para lembrar, o terremoto de Lisboa foi sentido em todos os quadrantes da Terra. Na África, na Ásia, até no Brasil. Tem alguma coisa ligada, o áudio está aberto de alguém. Então, você tem aí o terremoto de Lisboa, né? Aí você tem o segundo evento. Você vai a 1776, a independência americana. Quem olha para a independência americana, dia 4 de julho, fala, puxa, os Estados Unidos se tornou uma grande nação. Sabe o que aconteceu ali? Foram anos de guerra. Milhares de pessoas morreram. Milhares de pessoas morreram naquelas batalhas sangrentas para os Estados Unidos se independer da Inglaterra. Depois você vai para o dia 19 de maio de 1780, quando acontece o quê? Exatamente o que fala aqui, ó. O escurecimento do Sol, né? Depois o escurecimento da Lua. Aí você vai para 1833, as estrelas caem, né? Dia 12 para 13 de novembro. Mas aí, Elisa, olha o que acontece. Enquanto esses sinais estão acontecendo, são sinais catastróficos, né? O inimigo também está trabalhando, né? E ele trabalha de forma direta. Você pode aí observar o nascimento da ciência moderna, o racionalismo, o empirismo, o marxismo, né? Até o espiritismo também tinha surgido perto, Você né? pode observar aí o evolucionismo, que caracteriza o pensamento da ciência moderna. Tá? Todos os grandes cientistas, eles fazem suas buscas com base nos filtros da evolução, né? Ou da lente evolucionismo. Aí você citou também o espiritismo, né? 1848. Então, você tem várias coisas. Mas agora, olha que coisa legal, Mateus e Elisa. À medida que todos esses eventos proféticos vão acontecendo, e os sinais vão indicando que a profecia vai se cumprir, o inimigo vai tentando contrapor as ideias que Deus, né, fazer com que o mundo pudesse se tornar escuso ao cumprimento dessa profecia. Deus vai trabalhar. O que ele faz? Olha lá. Surgem as sociedades missionárias no final do século XIX, início do século XX. Jovens saem dos seus países para pregar o evangelho a todo mundo. Charles Finney, né, vai pregar o evangelho na Índia, né? Se torna o primeiro missionário internacional, transcultural, que inicia esse processo. Você tem dois grandes reavivamentos espirituais que marcam a história no final do século XIX e início do século XX. Aí, você tem um detalhe: se um número imenso de pessoas vão pregar o evangelho ao mundo,
O que é necessário fazer para pregar o evangelho? A gente tem que ter a Bíblia, a palavra de Deus. Não havia Bíblias suficientes naquela época, porque não havia sociedades bíblicas. A Bíblia estava traduzida em pouquíssimas línguas. Então, as sociedades bíblicas são abertas para poder fazer com que a mensagem fosse propagada a todas as nações, a todos os povos. Né? Como quando Jesus fala, aí depois a todo mundo, batizar, ensinar, não é? Então, ide a todo mundo. Então, esses jovens, homens e mulheres, saem a todo mundo para pregar o evangelho. Saem com a palavra. E as sociedades bíblicas agora começam a trabalhar para poder traduzir a palavra de Deus para que ela fosse divulgada a todas as nações, tribos, línguas e reis. Não é? Então, é nesse contexto que vai surgir um homem chamado Guilherme Miller. Por sinal, vocês conhecem Guilherme Miller? Sabe quem ele foi? Tem ideia? Vai ganhar um presente do Centro-White quem responder. Ó, que chique, hein, pessoal? Então, vamos mandar aí nos comentários pra gente. Vou mandar, mando para vocês aí. Você pode pôr o link aí. Que ano Guilherme Miller nasceu? Quantos irmãos ele tinha e quem era a sua esposa? Bom, não vale entrar no chat GPT. Tem no Google, isso aí. No chat GPT daí fica fácil, né? Mas Guilherme Miller nasceu em 1782. Ele teve 15 irmãos. Ele era o 16º. Ele era o primeiro mais velho de uma família de 16 irmãos. Ele era um ávido leitor, gostava muito de ler. Tá? Em 1802, ele se casa com Lucy Smith, tá? E ele vai se tornar um fazendeiro. Só que tinha um detalhe, ele gostava muito de estudar. Aonde ele passava, ele pegava livros para ler. E é esse personagem, amigos, que Deus vai usar para poder estudar a palavra e para poder estudar as profecias, né? Só que ele passa por um período com alto índice de ligação com o deísmo. O deísmo era a ciência dos revolucionários franceses, da Revolução Francesa, do iluminismo. O que é o deísmo? Quem sabe? O que é o deísmo, Mateus, Elisa? É aquela teoria que diz que Deus abandonou a Terra e saiu, ou eu confundi as teorias? Deus criou o mundo. Deus criou o mundo e depois ele abandonou e deixou o mundo por conta e risco. Então, Miller, ele foi um deísta, né? Foi capitão do exército americano que lutou uma batalha em Plattsburgh contra os ingleses que haviam vencido a batalha contra Napoleão Bonaparte lá em Waterloo, na Bélgica. Imagina Miller, com pouca gente, lutar uma batalha contra um exército que havia ganho a batalha contra Napoleão Bonaparte, o maior conquistador da época. E Deus permite que Miller, com seu exército composto de pessoas simples, vencesse a batalha contra o exército de Napoleão, exatamente o exército que havia vencido a batalha contra Napoleão, os exércitos ingleses. Então, veja uma coisa, tudo isso chama atenção. Quando Miller estava lutando na batalha de Plattsburgh, uma granada caiu a menos de 3 metros dele. Ele poderia ter morrido imediatamente. Mas aquilo, Deus permitiu que ele não morresse. Ele foi salvo daquela granada. Os estilhaços não pegaram nele e ele entendeu que Deus tinha um propósito para a vida dele. Né? Naquela batalha, ele viu o seu pai morrer e a sua irmã morrer, porque estavam lá participando da batalha. E ele disse assim, o coração humano é muito mau, é perverso. E ele que estava longe de Deus nessa época, porque ele tinha uma raiz batista, ele era batista, tá? O seu avô era pastor batista. Ele que tinha essa raiz batista, ele abandona a igreja, se torna um deísta, depois ele volta à igreja, depois dessas experiências que eu relatei aqui, para voltar aos braços de Jesus. E Jesus usa ele, Deus usa esse homem.
Ele começa a estudar a Bíblia em 1816, estuda até 1818, 2 anos. Depois ele estuda mais 15 anos, até 1831. E em 1819, amigos, ele chega à conclusão de que Jesus poderia voltar ao redor de 1843. Essa é a primeira data que ele chega nos seus cálculos. Miller, ele teve um propósito só na sua caminhada. Ele queria harmonizar os 2 mais importantes livros proféticos da Bíblia, Daniel e Apocalipse. Ele tentou harmonizar esses 2 livros. E ele estudou esses livros ponto a ponto, palavra por palavra, linha por linha, até ele entender detalhes mínimos das profecias dentro da luz que Deus permitiu ele entender, né? Então, basicamente, esse foi Miller, tá? E é interessante observar, amigos, o seguinte: os testemunhos de Ellen White dizem que os anjos visitavam a sua casa quando ele estava estudando. Os anjos, para lhe dar a sabedoria, para ele poder entender. O Espírito Santo atua para ele compreender o que ele estava estudando, né? Mas aí você poderia perguntar, mas pastor, por que ele chegou à conclusão de 1843 e não 44? Quem sabe explicar? Porque quando ele estava... Pois não, pode falar. Ele cometeu um erro, ele esqueceu que era do calendário judaico e ele estava contando do nosso calendário aqui ocidental, né? Isso. E ele esqueceu que o calendário judaico é diferente, então ele começou a contar um ano antes, mais ou menos. Se não me engano, é essa a razão, na né? verdade, Mateus, é assim, ele não contou o ano do ano 0 ao ano 1 no calendário. Ele pulou esse ano, por isso que ele chegou a 1843, né? Então, é interessante. Então, ele passou por um desapontamento em 43, depois ele remarcou a data para 44, para março de 44, passou por um segundo desapontamento, até que entrou em cena Samuel Snow, que foi o personagem que chegou exatamente à data de 22 de outubro, né? Conforme nós conhecemos muito bem. Ele fez o cálculo exato, preciso, né? Da data de 22 de outubro, de 22 de outubro de 1844. Foi Samuel Snow. E aí ele, então, passou pela terceira experiência do desapontamento. E depois ele passou por outros desapontamentos, porque ele não se continha, ele queria ver Jesus voltando. Ele tinha feito um esforço tão grande, que ele não esperava que Jesus não voltasse nos seus dias. Então ele continuou marcando data para 1845, 1847, e ele marcou data para 1849. Ele morreu marcando datas para a volta de Jesus. E aí, antes da sua morte, ele leu um texto na palavra de Deus. Alguém lembra qual foi o texto que ele leu? Vamos ler juntos? Abra comigo a sua Bíblia. Abacuque. Profeta Abacuque. Capítulo 2. E aí ele leu esse texto para os seus seguidores. Versículo 2 e o versículo 3. Abacuque 2, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim, ó. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele morreu com a esperança de que Jesus iria voltar. E ele conclamou seus amigos, olha, se Jesus não voltar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Bom, daria para a gente falar tanta coisa aqui, né, amigos? Mas é isso aí. E eu lembro, estudando assim, a história adventista, eu lembro que teve um pregador
que ele faleceu, se não me engano, foi 8 dias antes do dia do desapontamento. Sim, No caso do dia exato. 22 de outubro. Eu não me lembro o nome do pregador agora. Muito bom lembrado. Ele ficou batizando algumas pessoas. Alguém pode ganhar um presente também para responder. O nome dele começa com a letra C. E Charles o segundo Fitch? nome com a letra F. Charles Fitch, acertei então. Charles Fitch. Esse aí mesmo. Charles Fitch era um grande pregador milerita. Grande pregador milerita. Tá? Ele era um grande... Me chama a atenção, pastor, que ele ficou muito tempo batizando as pessoas em um rio gelado, se não me engano. E ele contraiu uma doença e morreu. Exato. E ele falou assim para a esposa e para os filhos dele, que não era para eles chorarem pela morte dele, porque em uma semana eles veriam Jesus voltar. Eles iriam se reencontrar. Eles iriam se reencontrar, né? E estariam unidos de novo. E é interessante, assim, a certeza com a qual eles falavam, sabe? Sim. Porque como é que você perde o pai, perde o esposo, no caso da esposa dele, e eles ficaram tão apegados à promessa que eles estavam dispostos a não chorar. Com e ele, o conselho dele, não chore. Falta pouco a gente vai se encontrar de novo. Sabe, eu perdi o meu avô no ano passado. E a gente se ficou muito triste, sabe? O meu pai chorou bastante, os irmãos dele, e eu também chorei bastante. E é interessante contrastar a fé deles com a nossa, sabe? O quão mais eles estavam firmados realmente na promessa, eles tinham certeza da promessa do que a gente. E isso é para a gente ficar alerta, sabe? Porque eu não consigo imaginar isso, tipo, ele falando assim para os filhos, ele percebendo que vai morrer e ele, tudo bem, eu tô morrendo por uma boa causa, eu fiz o que eu devia fazer. Tipo, sacrifiquei a vida porque eu estava ajudando outras pessoas a encontrar o evangelho. E não falta muito tempo, a gente vai se reunir de novo. E eu fico assim, outro ponto, que exemplo pra gente, né? Um outro ponto que eu queria destacar para vocês também, não podemos esquecer, é a amplitude do trabalho de Miller com seus assistentes, né? A gente, quando fica olhando para o ímpeto que eles tinham, né, de pregar, de anunciar a volta do Senhor Jesus, com tanta paixão, com tanta força, com tanta energia, né? Eles, por exemplo, Miller, de acordo com estudos, ele pregou para cerca de 50 a 100 mil pessoas que ouviram presencialmente a sua mensagem. Mas a gente sabe que o eco da sua mensagem chegou para mais de 500 mil de pessoas, né? Isso só na América do Norte. Veja bem, né? Só na América do Norte. Tá? Miller pregava, em média, 3 sermões por dia, na sua época que ele estava pregando mesmo. Ele pregava 3 sermões por dia, fazia 3 sessões nas campais, nas igrejas grandes que ele visitava. Alguns estudiosos chegam a afirmar que ele pregou mais de 4.000 vezes. 4.000 mensagens. E ele começa a pregar o evangelho, olha bem aqui para mim, ele começa a pregar o evangelho em 1831, sabe quantos anos ele tinha? 49 anos. Ele não era um jovem, ele já era um homem, pai de família, ele já não tinha tanta força e energia, né? Então, ele prega por 13 anos direto, né? E depois do desapontamento ele continua pregando. Então, assim, agora é importante destacar que não foi só ele que pregou essa mensagem. Essa mensagem foi divulgada ao mundo todo, né? Que Miller é o que chama mais atenção, porque ele é o mais estudado, ele foi a pessoa que realmente Deus usou. Mas Deus escolheu outros personagens em outros continentes para poderem levar essa mensagem. Então você tem José Wolff na Europa, você tem Edward Irving, você tem Hugh Minelli, você tem as crianças da Escandinávia que pregam o evangelho, a volta de Jesus, crianças de 7 a 11 anos pregando a volta de Jesus, subiam em cima de mesas para pregarem, para anunciarem a volta de Jesus nessa época do cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Né?
E você também tem na América do Sul pessoas pregando o evangelho. Quem pregou o evangelho, pregou essa mensagem na América do Sul? Alguém sabe? Um padre chileno chamado Manuel Lacunza. Um outro pregador chamado Francisco Mejía, na Argentina, prega a mesma mensagem que Miller pregava, a segunda vinda de Cristo. Então, veja, essa mensagem, ela cobre toda a terra. A pergunta é, por quê, pastor? Porque Deus quer salvar a todos. Essa mensagem não era exclusiva de um povo. Essa mensagem deveria ser conhecida de todos. De acordo com os estudos de Leroy Edwin Fromm, havia 75 outros pregadores e outros estudiosos que chegaram às conclusões que Miller chegou, ou seja, datas próximas a Miller, né? Que estavam anunciando, pregando, eles se correspondiam, trocavam cartas entre si, né? Então a gente pode observar que essa mensagem ela correu a terra toda, ela foi espalhada para todos os continentes, porque Deus queria alertar o mundo. Olha, uma profecia vai se cumprir. É a última profecia cronológica da Bíblia. Daniel 8,14. A profecia dos 2.300 anos, ou tardes e manhãs. Deus queria chamar atenção para o cumprimento dessa profecia. Agora, a profecia não se cumpre de acordo com a expectativa de mileritas. Então, ela se cumpre parcialmente, né? O povo estava certo, o Miller estava certo em relação à data, mas ele não estava certo em relação ao evento. A data se cumpre, como o calendário bíblico escatológico apresenta, mas o evento não. Jesus não volta, mas Jesus se levanta do lugar santo e vai para o lugar santíssimo para iniciar o processo de purificação do santuário celestial. Então, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Que santuário era esse? A terra? Não. O santuário celestial. E Jesus, então, inicia o processo de purificação do santuário celestial, dando início ao juízo investigativo que nós conhecemos hoje. Nossa, pastor, é incrível ver, né, essa questão que o senhor comentou, como é um só espírito que atua, né, em cada um. Então, é algo assim, se a gente for parar para pensar, é muito, nos termos humanos, impossível você estar na América do Norte, ser a mesma mensagem lá da Europa, ser a mesma mensagem aqui do Brasil, assim, da parte sul, né? Então, é muito bonito ver como Deus vai preparando o seu povo em relação ao tempo que vai acontecendo, né? Eu acho que até fica um chamado para a gente no sentido de permitir que o Espírito Santo esteja atuando em nós, para que nós também, além de sermos instrumentos nas mãos dele, também estarmos preparados para o que vai acontecer. Então, quando o senhor falou assim, eu acho a coisa mais linda do mundo ver que é o mesmo Espírito que pessoas que não se conhecem em diferentes regiões, muito provavelmente, estão pregando a mesma mensagem. Eu acho isso incrível. Absoluto. E há um conceito teológico por trás do que você está falando. Uhum. Eu iria mencionar exatamente isso. Parece assim, a inspiração da Bíblia, né? Porque eu lembro do estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, a gente tem a Bíblia sendo escrita ao longo de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, os quais muitos deles não se conheceram, e ela não apresenta contradição, ela apresenta a mesma mensagem. Quer dizer, só pode ter alguém maior conduzindo todo esse processo. Assim como isso que o senhor falou, 75, segundo os estudos de Leroy, 75 outros pregadores ao redor do mundo, isso, que muitos deles não se conheceram, e eles pregando a mesma mensagem. Exatamente. Como dizer que não tem alguém maior, uma mente superior pensando isso? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. O Espírito Santo, ele sempre agiu na história humana. Ele é o agente que trabalha como um porta-voz de Deus para poder comunicar a vontade de Deus, para poder sensibilizar corações, para preparar pessoas para a compreensão da verdade que Deus quer comunicar. O Espírito Santo foi quem inspirou os profetas, quem comunicou verdades,
O Espírito Santo é aquele que nos ilumina para entender as verdades comunicadas por meio da palavra de Deus. Só que tem um detalhe, qual é o princípio teológico que você fez aí? Eu quero abrir isso aqui para vocês de coração, para vocês entenderem isso. É importante. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus amou o mundo. Muito bem. Agora você vai para João 16. João 16, 8. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Os discípulos já começam a sentir a separação deles com o Mestre, Jesus. Aí Jesus faz uma promessa para eles, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Muito bem, então Deus o Pai enviou o Filho como uma dádiva, um presente à humanidade. E a palavra de Deus diz assim, Deus amou o mundo todo o mundo, a humanidade. Agora Jesus vai se despedir dos discípulos. E lá em João 16:8, olha o que diz o texto, ó. Diz assim, ó. Jesus fala assim, ó. Vamos ler o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Olha que coisa fabulosa. Agora olha o verso 8. Quando ele vier, convencerá o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Convencerá o quê? O mundo. O mundo. Deus amou o mundo e enviou Jesus. Jesus vem e realiza a sua obra. Agora ele volta para o Pai. E quando ele volta, ele envia o Consolador. E ele fala o que do Consolador? Quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Então, o mundo é o grande campo missionário de Deus. É o que a gente chama do Missio Dei. É a missão de Deus. É Deus que trabalha como grande missionário. Nós somos seus agentes, embaixadores, usados por ele nessa grande e gloriosa missão. E nós temos à nossa disposição o quê? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, a palavra de Deus, os testemunhos. Olha quantas coisas Deus colocou à nossa disposição para a gente poder trabalhar. E a igreja que a gente está falando aqui hoje sobre as suas origens, né? Então, tudo isso está à nossa disposição. É interessante que em outro texto, Jesus sempre assim deixou claro que o Espírito Santo ele iria trabalhar conosco para nos convencer. E tem um texto que ele fala sobre a palavra, que o Espírito Santo iria nos lembrar aquilo que a gente precisava saber, mas assim, Sim. Dentro da palavra. E a gente vê ao longo da palavra o Espírito Santo conduzindo as pessoas para a palavra. E, por exemplo, no contexto lá de 1844, o Espírito Santo conduziu diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo para a palavra. Como e aí que foi você isso, continua. esse retorno à palavra? Você continua lendo o capítulo que a gente está aqui lendo, olha. No versículo 13 do 16, diz assim, ó. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. E agora olha o verso 14. Ele me, o quê? O que diz aí a Bíblia? Ele me glorificará. O que significa isso, Mateus? Ele me dará glória, ele vai glorificar a mim. A palavra glória na Bíblia significa caráter. Então, quando o Espírito é enviado por Cristo, e Jesus fala que ele me glorificará, ele vai restaurar o caráter do Filho, o Criador, o Logos, o que criou todas as coisas, nos seus filhos, na humanidade. Ele me glorificará. Ele vai restaurar
no homem, na mulher, no ser humano, a imagem e a semelhança do seu Criador, Jesus Cristo, o nosso Criador, que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina, né? Hoje, por exemplo, estudamos a lição, percebe? Então, a palavra glória aqui diz isso aqui, ó. Ele vai restaurar o caráter perdido, manchado, obliterado pelo pecado. Será restaurado em nós, né? E esse processo vai se consumar quando? Na glorificação. Quando nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A imagem restaurada daquilo que Deus criou originalmente vai ser realmente acontecer na glorificação, né? E aí você pode entrar com outros textos também para entender isso, né? Vamos a 1 Coríntios, por exemplo. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que diz a Bíblia, corroborando as palavras de João 16, verso 8 e verso 13, 14. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha que coisa bonita esse texto. Quer ler para a gente, Elisa? 19 e 20. Está fechado, Elisa. Abre seu microfone. Lê o 19 e o 20, por favor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fala assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, por que Deus criou o ser humano? Para ser o quê? Um santuário para a habitação de quem? Do Espírito Santo. Então, o que Jesus fala do Espírito Santo? Que ele iria glorificar. Ele vai me glorificar, Jesus fala, ó, ele vai me glorificar. E agora, o que Deus quer fazer conosco por meio do Espírito? Transformar o nosso corpo num santuário para a habitação do Espírito. Para que o Espírito faça o quê? Glorifique a Jesus. Transforme o nosso caráter e a imagem e a semelhança do caráter de Deus. Jesus Cristo. Lembra o que diz o livro de Êxodo? E aí uma pausa aqui no nosso... Aqui pra gente, só para fazer um merchanzinho aqui, pastor, só para lembrar o pessoal do nosso congresso, que falou exatamente sobre isso. Vou mostrar aqui a camiseta de novo, ó. Cristo, justiça nossa. Foi o nosso congresso que a gente teve aí no NASP. Os vídeos já estão sendo postados no YouTube. As palestras já estão lá, né, as plenárias, e os seminários também estão subindo para lá. E, assim, tem tudo que ver com isso. E é por isso que eu falei no começo da nossa live que, assim, essa mensagem de Cristo, justiça nossa, é a base da nossa fé. Se a gente não tivesse essa mensagem, assim, a gente iria acreditar em quê? A gente está vendo aqui, toda a Bíblia aponta para isso. Se a gente for ver diferentes trechos da Bíblia, elas vão apontar para isso. Estou errado, pastor? Ou esse é o ponto central Bíblia, assim, da nossa crença. Todas as páginas da Bíblia Sagrada apontam para uma pessoa, que é Cristo. Jesus. Sim. Jesus Cristo. Todas as páginas da Bíblia. Jesus está entrelaçado em todas as páginas da Bíblia. Ele é o ator principal das Escrituras Sagradas, né? Muito bem, amigos. Uma honra estar com vocês, viu? Com certeza. E, pastor, eu sei que o senhor já tem um tempinho mais curtinho, mas tem alguma coisa que você fala assim, não, eles não podem sair daqui sem saber isso. Esse é o momento. Pode ser coisa rapidinha, assim, uma frase especial, não sei. Bom, eu não sei se tem alguma pergunta de vocês aí, ou dos participantes, eu não sei se tem algum colega que queria fazer alguma pergunta. Né? Não vai te atrapalhar com o tempo, pastor? Tem certeza? Vai, eu tô me arrumando para uma viagem amanhã cedinho. Então, sem perguntas, é isso. Mas pode perguntar se quiserem. Se for alguma pergunta importante, eu estou às ordens. Mas olha... Não mandaram nenhuma aqui. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: se Miller acordasse hoje, 2024, 180 anos depois, qual seria a reação dele? A olhar para a igreja, a olhar para tudo que nós temos, todos os recursos, né? Todas as facilidades com que nós temos hoje, qual seria a reação dele?
Qual seria a reação dos nossos pioneiros que fundaram a nossa igreja? Com tantos Eu acho que eles recursos. cairiam de novo, pastor. O senhor falou assim, se eles levantassem, se eles acordassem, então a gente, tipo assim, partindo do pressuposto, vamos supor assim, que eles estariam dormindo. Eles levantassem e vissem tanto de recursos que a gente tem, de possibilidades que a gente tem, de quanto que a gente desperdiça elas, eu acho que eles caíam de novo e falavam, meu Deus, eles não entenderam nada. Na verdade, assim, Mateus, veja, eu acho que eles teriam algumas surpresas. A primeira delas, eu acho que eles fariam uma pergunta para a igreja. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Porque Jesus já era para ter voltado. Por exemplo, no caso de Ellen White, Jesus revelou a ela, pelo menos 6 vezes, que Jesus poderia ter voltado nos dias dela, em 6 ocasiões distintas. Né? Então, o que está faltando para Jesus voltar? Mateus 24:14. Né? Esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse é o elemento condicionante que nós não podemos esquecer. A volta de Cristo, ela só se dará quando todo o mundo conhecer o plano da redenção em Cristo Jesus, né? Mas você vai falar, mas pastor, não tem gente que vai para o céu sem conhecer? Sim. Tem gente que vai estar no céu que não conheceu totalmente o plano da redenção porque não chegaram ao conhecimento. Mas Deus vai usar uma fórmula diferente para julgar essas pessoas. Mas Jesus não pode voltar à Terra sem que o mundo seja alertado, sem que o mundo conheça quem ele é. O inimigo iria acusá-lo, né, de ser parcial. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria encerrar dizendo para vocês é o seguinte: não vamos desanimar. Mateus 24, versículo 13, diz assim, Jesus falando aos discípulos, ele falou assim, aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, às vezes, a gente pode começar muito bem a nossa caminhada, animado, fazer os projetos, fazer missão, ir para um país e tal, mas depois a gente começa a desanimar, o termômetro começa a ficar frio e tal, daqui a pouco a gente já não fala mais do amor de Deus e tudo, e a gente começa a desanimar. A palavra de Deus diz que aquele, pois, que perseverar, não é só até o meio do caminho, é até o fim do caminho. Esse vai ser salvo. Tá? Esse vai ser salvo. Ok? Então, vamos perseverar. Vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, né? E aí tem tantas coisas bonitas que a gente poderia falar também, né? Sobre esse assunto, né? Mas, olha aqui, vamos encerrar esse momento com um texto bíblico. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Olha que texto bonito esse, ó. Hebreus capítulo 12, né? Versículo 1 diz assim, ó, portanto, também, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com quê? Com perseverança. Com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, para que não desanimeis. Olha que coisa fabulosa, né? Então a gente tem que perseverar até o fim, com determinação, pela graça de Cristo, né? Sob a direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estarmos juntos, né? A gente que agradece, pastor, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente, né, Mate? Muito obrigado, pastor. Foram momentos bem especiais.
Com certeza. E é sempre bom a gente lembrar a nossa história, lembrar como chegamos até aqui e como o senhor falou agora no finalzinho, por que estamos aqui ainda? Exato. É um chamado para a gente. Se a gente tivesse isso sempre em mente, acho que assim a gente não consegue viver da mesma forma, sabe? A nossa vida vai passar a ser diferente. E a gente pode, como diz a palavra Maranata, né? Amar, apressar, abreviar e aguardar a volta do nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. O senhor finaliza com uma oração? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui em Tua presença, participando dessa live. Rogamos humildemente que o Teu Espírito possa trabalhar em nosso coração, em nossa vida, usando-nos como instrumentos Teus para abreviar a volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Dá-nos um coração disposto, uma mente clara e, sobretudo, permita que não desanimemos, mas que mantenhamos a nossa fé de forma perseverante e que andemos caminhando em direção à pátria celestial até o final da nossa jornada. Abençoe a cada um de nós, abençoe o DYC Brasil, todos aqueles que trabalham nesse ministério, que o Teu Espírito possa usá-los poderosamente. Nós oramos por Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E você também que ficou até aqui, é um prazer ter você conosco e que dentro disso tudo que a gente viu, que a gente possa entender que são 180 anos do desapontamento, mas são 180 anos da grande esperança que a gente tem da breve volta de Jesus. E que mais do que apenas ficar na teoria, que a gente possa trazer isso de uma forma real para a nossa vida. Porque quando a gente entende a nossa identidade, a gente entende quem a gente é em Cristo e isso vai mover a gente para levar a mensagem. Então, como o pastor falou no começo, que a gente realmente possa viver uma vida coerente a isso, que por meio de Cristo, ele sim vai fazer com que todas essas coisas sejam possíveis e assim ele vai permitir, como permite hoje, para que eu e você sejamos co-participantes nesse ministério tão especial de levar mais pessoas para Cristo. A gente se vê na nossa próxima live especial e esse é o nosso legado, 180 anos de esperança. Compartilhe esse legado você também.